Agradeço a hospitalidade da Faculdade de Economia. Agradeço especialmente também ao Pedro Pita Barros, professor Pedro Pita Barros, que está aqui e que tem sido nosso colaborador e que participou intensamente na preparação deste debate e que ajudou a trabalhar com alguns estudantes que vão ser protagonistas deste debate também. Agradeço aos estudantes da Faculdade de Economia que estão aqui connosco. Tenho evidentemente que agradecer ao Pedro Sousa Carvalho, do Público, que vai moderar a nossa reunião e que já trabalhou connosco e trabalhou também com o professor Marvão Pereira, e muito especialmente aos dois oradores e dois escritores e dois autores, o Alfredo Marvão Pereira e o Joaquim Sarmento. Nós vamos ter a oportunidade, quando os ouvirmos e quando lermos os livros deles, vamos ter a oportunidade de ver o que eles pensam, o que eles dizem, a maneira como se explicam, e sobre isso eu vou já ter a oportunidade para dizer ou fazer uma ou duas considerações. De qualquer maneira, agradeço-lhes a disponibilidade para escreverem o trabalho, para estarem aqui connosco, para integrarem esta coleção de ensaios da Fundação. Eu ia dizer esta deliciosa coleção e fiquei com medo que vocês pensassem que eu estava a fazer elogios a mim próprio. Não é verdade. O diretor da coleção é o António Araújo, aqui à minha direita, atualmente diretor das publicações e administrador da Fundação, e a responsabilidade da coleção é dele. O Alfredo Marvão Pereira, além de ter colaborado com este livro e estar aqui connosco, é um velho, posso dizer velho, colaborador da Fundação, dado que foi um dos primeiros encomendas, um dos primeiros estudos muito aprofundado que a Fundação pediu, foi a ele, há cerca de ano e meio já. O trabalho é tão extenso e tão aprofundado e tão complicado que só estará pronto mesmo daqui a 6 ou 8 meses, sobre os investimentos públicos em infraestrutura, investimentos públicos portugueses em infraestruturas, desde 1976. Estão a ver, é a primeira vez que em Portugal se vai fazer um balanço tão completo, tão pormenorizado, de todos os investimentos públicos em infraestruturas nestes 30 ou 40 anos. É com muito orgulho que eu dou início a este debate, ou a esta apresentação, e estou a usurpar um bocadinho o tempo do Pedro, que vai dirigir. Os autores são excepcionais, como que eu vos queria dizer, os livros são muito interessantes e os temas são de total atualidade. Essas razões já teríamos mais que suficientes para justificar a edição e o orgulho da Fundação. Mas há mais. A maneira como são apresentados os problemas, debatidos, discutidos e argumentados, é suficiente para percebermos que estamos diante de obra rara em Portugal. O debate público tem vindo a ser envenenado pela ideologia assumida ou camuflada, pela crispação partidária, pelo simplismo da luta política fanática e intolerante. Há luta política tolerante, há luta política civilizada. O que nós estamos a assistir, infelizmente, há algum tempo, é uma luta política intolerante e fanática. O prazer intelectual que se obtém do simples facto de se ler que uma PPP pode ser boa ou má, leviana ou séria, honesta ou corrupta, ruinosa ou proveitosa, e não necessariamente que todas as PPPs são boas e que todas as PPPs são más, tudo depende de cada negociação, de cada contrato e de cada cláusula. A tranquilidade política que retiro do facto de ler que o papel do Estado nos investimentos públicos pode ou não ser importante e decisivo, pode ou não ser honesto. Isto dá-me tranquilidade de cidadão e tranquilidade pessoal. Eu com certeza que eu quero polémica. Não olhem para mim, por favor, como se eu aspirasse à virtude da Arcádia ou à virtude etérea do além. Eu quero a polémica, a Fundação também quer a polémica, queremos debate, queremos discussão, e só existe debate e polémica e discussão se houver diferenças e se houver oposições e adversários. Mas nada disso impede que haja razão, argumentos, seriedade e objetividade. Os assuntos públicos, o bem comum, os impostos do povo, o respeito pela democracia exigem que haja debate sereno e sério, e não esta espécie de algazarra a que temos assistido nos últimos tempos. Era bom que lá fora se ouvisse também a vossa serenidade e a vossa argumentação racional. Muito obrigado aos dois.
Muito obrigado aos três, ao Pedro também. Devolvo-lhe, depois desta introdução... Vamos tentar não fazer muita algazarra. Queria começar por agradecer aqui, em meu nome e em nome do Jornal Público, ao professor António Barreto e à Fundação Francisco Manuel dos Santos, o convite para o público se associar a este evento, o lançamento destes dois livros, Os Investimentos Públicos em Portugal, do professor Alfredo Marvão Pereira, e as parcerias público-privadas, as famosas PPPs, do professor Joaquim Miranda Sarmento. Uma rápida nota biográfica: o professor, portanto, à minha esquerda, o professor Alfredo Marvão Pereira é professor catedrático no Departamento de Economia do College of Williams and Mary, nos Estados Unidos, disse bem? Ao longo da carreira foi conselheira e foi consultora para a Comissão Europeia, para o Banco Central Europeu, para o Banco de Portugal, para o Banco Mundial, para o Ministério das Finanças, e tem, como fez questão de sublinhar o professor António Barreto, muitos trabalhos publicados sobre esta área de investimentos públicos e políticas de investimentos públicos. À minha direita tenho o professor Joaquim Miranda Sarmento, que é doutorado em Finanças em Tilburg, com o tema das PPPs. É professor no ISEG, que é a minha faculdade, e também na Católica Lisbon School of Business and Economics. Trabalhou também, curiosamente, no Ministério das Finanças cerca de 10 anos e foi consultor da UTAU, e também atualmente é consultor para assuntos fiscais e políticas públicas da Casa Civil da Presidência da República. Portanto, imagino que dê alguns conselhos ao Presidente da República sobre este assunto. O assunto que vamos discutir hoje, portanto, PPPs e investimento público, é um assunto muito atual. O professor António Barreto dizia que é discutido de uma forma, às vezes, um pouco fanática. A verdade é que é discutido com muita paixão, com posições muito extremadas. Uns são totalmente contra, uns são totalmente a favor. Eu acho que aqui ao meu lado tenho duas pessoas que são, em relação a este tema, bastante moderadas. É um assunto atual e que temos quase no dia-a-dia vindo a falar. Por exemplo, no recente guião da Reforma do Estado, que foi apresentado há poucas semanas atrás, o Governo defende, considera, diz que é do interesse nacional manter uma política de restrição não só das empresas públicas como das próprias PPPs. Nós tivemos também, já há algum tempo, não muito, uma comissão de inquérito no Parlamento, na Assembleia da República, sobre as PPPs, e que os jornais fizeram manchetes a dizer comissão de inquérito arrasa com as PPPs. Aliás, algumas das conclusões dessa comissão de inquérito foram mesmo para o Ministério Público. Eu tirei só uma frase que eu acho que vai ser útil para o nosso debate da conclusão dessa comissão de inquérito, e a frase é a seguinte: o recurso excessivo às PPPs teve por base a necessidade dos agentes políticos realizarem obra sem formalmente se endividarem. E, naturalmente, ainda hoje tivemos a aprovação no Parlamento do Orçamento de Estado, a aprovação final global do Orçamento de Estado para 2014, e ao longo da discussão deste orçamento também falou-se muito também na temática das parcerias públicas e privadas. Nós vamos ter aqui mais coisa, menos coisa, 1 hora para debater. Eu vou lançar o debate. Nós também temos aqui na plateia alguns alunos de Economia, de mestrado de Economia aqui da Nova, e depois também já sei que eles também têm aqui algumas perguntas difíceis aqui para os nossos oradores. O teaser, digamos assim, o convite do nosso debate em investimentos públicos, amigos ou inimigos. Eu dá-me a ideia que o professor Marvão Pereira é um bocadinho mais amigo do que o professor Joaquim Miranda Sarmento. Eu escolhi dois excertos dos dois ensaios que eu acho que resume, para quem não quiser ler o livro até ao fim, isto é o final, eu acho que é o final do livro, ou é a conclusão do livro. Do professor Joaquim Miranda Sarmento recupera a frase, uma frase lacónica: países como o caso de Portugal, a experiência das PPPs é genericamente pouco positiva. E do livro do professor Alfredo Marvão Pereira recuperei a frase que é: assumo como defensor dos investimentos de iniciativa pública em infraestruturas, no sentido de que a evidência de que disponho me sugere que foram muito importantes nas últimas décadas. Estes dois ensaios, para quem ainda não leu, cruzam-se muito.
O livro, ou o ensaio do professor Joaquim Miranda Sarmento, na prática, é um capítulo que o professor Alfredo Marvão Pereira trata, portanto, ele tem um capítulo só dedicado às PPPs, sendo que, naturalmente, o ensaio do professor Joaquim Miranda Sarmento é muito mais desenvolvido, porque só fala nas PPPs. Eu, ao ler estes dois livros e também sabendo que vinha fazer este debate, procurei encontrar pontos em comuns entre estes dois livros. Encontrei vários, e um dos que encontrei em comum, em que os dois autores falam exatamente sobre a mesma coisa, e, digamos, é o mote para lançar o debate, é que ambos os autores identificam uma espécie de correlação, não sei se é positiva ou negativa, mas uma espécie de correlação entre o investimento público, /PPPs, e os países intervencionados pela Troika. O professor Joaquim Miranda Sarmento, no livro dele, diz que Portugal é um dos países que, em percentagem do PIB, mais investiu na Europa, creio eu, em PPPs, mais do que o Reino Unido, que foi o país onde se inventaram as PPPs. E a frase dele é que Portugal, Grécia, Espanha, Chipre e Irlanda todos aparecem acima da média das PPPs na Europa e, por coincidência, portanto, coincidência a palavra é sua, estão todos a ser resgatados pela Troika. O professor Alfredo Marvão Pereira, no seu ensaio, constata que países como são os mesmos, Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, foram os principais beneficiários dos programas estruturais de financiamento comunitário, ou seja, dos fundos do dinheiro que vinha de Bruxelas. E, curiosamente, não sei se é seu ou meu a palavra, são hoje os países que enfrentam as maiores fragilidades, ou seja, são os países que estão a ser resgatados. Eu acho que é um bom ponto de partida tentar perceber se esta correlação, ou se realmente existe esta correlação entre os países que investiram muito em investimento público e em PPPs, e o facto de agora, numa situação, digamos, em que a economia está em baixa, serem os países em maiores dificuldades. Professor, passava-lhe a palavra. Obrigado. Antes de me lançar rapidamente a essa questão, apenas uma nota muito breve, pessoal, que é, eu fui filho desta casa, de alguma maneira, não desta casa porque nunca trabalhei aqui nesta casa, mas no princípio da Faculdade de Economia da Universidade Nova, em 1978 até 1982, quando nós estávamos ainda no Campo Grande, pequenas instalações, portanto tive muito orgulho em ser parte do princípio da Nova e é sempre com grande emoção que volto a esta casa. Em relação à questão, acho que há várias questões em relação ao que diz que e o ponto de partida para mim é o seguinte. Se nós nos pusermos há 30 anos atrás, digamos no meio dos anos 80, quando estes países, Portugal, Espanha, Grécia e antes a Irlanda, se juntaram ao mercado comum, à União Europeia, havia uma série de problemas comuns a estes países e esses problemas comuns passavam por ser países nos quais, se quisermos usar a terminologia económica, os fundamentos de desenvolvimento, os fundamentos de crescimento de longo prazo não estavam solidificados, não existiam. Nomeadamente, o investimento privado era muito periclitante, os mercados estavam totalmente intervencionados e condicionados e, portanto, havia necessidade de uma integração e de financeira e de um desenvolvimento e de uma liberalização dos mercados financeiros, por um lado. Por outro lado, quando se fala em coisas mais de natureza pública, se quisermos, havia o problema de termos bases fiscais muito limitadas. E, portanto, investir em capital humano ou investir em infraestruturas era coisa que era muito difícil de fazer. Portanto, todos estes países tinham isto em comum. E como tinham isto em comum, todas as políticas de fundos estruturais foram desenvolvidas, baseadas exatamente em tentar lidar com estas três grandes áreas, os mercados financeiros para o investimento privado, formação de capital público e formação de capital humano. E daí que vieram, portanto, os programas, os fundos estruturais, os quadros comunitários de apoio, 1, 2, depois 3, 4 e agora o novo dentro em breve. E, portanto, estes países já tinham qualquer coisa em comum antes de começar. E uma das coisas que tinham em comum é ter sistemas de infraestruturas muito pouco desenvolvidos. Naturalmente, que para estes países, se queriam crescer mais rapidamente e se estava-se a investir para convergir aos padrões europeus, naturalmente que estes países investiram muito mais em infraestrutura que os outros. Era suposto, não é assim? Aliás, uma das grandes preocupações que eu tive na altura foi a ideia de que se estava a exigir a países como Portugal investir seriamente em infraestruturas
e noutros aspectos de investimentos públicos, e ao mesmo tempo se punha a Portugal um espartilho de 3% de déficit público, da mesma maneira que se punha a Alemanha ou outros países. Havia uma natureza completamente diferente dos esforços portugueses, ou gregos, ou irlandeses, do que de Alemanha, ou França, ou mesmo a Itália. Portanto, os países tinham problemas comuns. Por terem problemas comuns, investiram mais do que a média, e por terem investido mais do que a média, também tiveram mais PPPs que a média. Portanto, se existe alguma correlação, é o facto de poder haver níveis de desenvolvimento muito baixos e, portanto, a necessidade de um crescimento maior. A questão, contudo, põe-se o problema também um bocadinho diferente. Por exemplo, e isso é matéria talvez que possamos discutir daqui mais, um pouco com mais algum pormenor. Os QCAs, os quadros comunitários de apoio, que papel é que tiveram em tudo isto? Tiveram um papel positivo, grosso modo, mas também aproveitaram ou foram uma oportunidade para desenvolver nestes países, nomeadamente em Portugal, uma série de vícios que não criaram, mas que exacerbaram. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se olharmos para os primeiros quadros comunitários de apoio, o 1 e o 2, portanto estamos a falar, grosso modo, nos anos 90, nós vemos que, por comparação com os dois quadros comunitários a seguir, as comparticipações comunitárias aumentaram bastante. O que quer dizer que o risco que nós, como portugueses e o Estado que estava a assumir, foi cada vez mais pequeno. O que isto quer dizer é, se eu tiver que investir, e eu vou gastar um euro para investir, mas 50 euros são seus, 50 cêntimos são seus, o meu risco é metade, não é? E, portanto, eu estou disposto a assumir o dobro do risco, grosso modo. E, portanto, houve, por causa destas comparticipações, um uso que não teve em consideração, de uma maneira muito clara, o risco moral que foi criado. Esse foi um aspecto fundamental que, não querendo, mais uma vez, canibalizar a conversa, por exemplo, quando falamos nos quadros comunitários de apoio, agora no próximo CREN, e quando eu ouço falar que no próximo CREN vai haver uma comparticipação comunitária para os países intervencionados de 85%, eu fico sem fôlego. Fico sem fôlego, porque isto é levar até ao extremo este problema do risco moral. Portanto, se nós já não éramos, e perdoem-me a expressão, se nós já não éramos particularmente cuidadosos com uma visão rigorosa dos investimentos que fazíamos, ainda menos rigorosos tivemos que ser com dinheiro que era fácil. Não é assim? Nós temos que reconhecer que a prioridade do Governo no próximo quadro comunitário, e o Governo já disse isto, não será propriamente nem os investimentos públicos, nem as parcerias público-privadas. Com certeza. Com certeza. Completando a ideia, mas voltando também ao seu... Se vierem os 85%, acho que vão ser bem-vindos, porque não vão ser gastos, pelo menos nesta altura, digo eu, em... E se forem gastos para ajudar um investimento privado, é melhor? A menos que se comece a introduzir, como se deve introduzir, um sistema de reembolso em vez de ser a fundo perdido, e acha que o incentivo ao setor privado... Eu, se estivesse no setor privado, eu adorava ter 85% de comparticipação. Mas, do ponto de vista da racionalidade económica, não me parece muito sensato. Estamos, mais uma vez, a puxar para investimentos que são de risco excessivo. Aliás, eu não sou da economia de trabalho, mas porque eu tenho visto por os meus colegas portugueses nessa área de economia de trabalho e relacionado, e economia industrial, nós temos um dinamismo incrível em termos de criação de novas empresas e de destruição de novas empresas. Muito obrigado. Apenas para contextualizar a questão do excesso de utilização de PPPs por parte de países intervencionados. Quando pegamos nos dados do Banco Europeu de Investimentos, nós vemos, e dando o exemplo de Portugal, nós vemos que Portugal representa cerca de 1% do PIB europeu, grosso modo, e 7% do investimento europeu em PPPs foi feito por Portugal. Portanto, naturalmente, isto gerou um desequilíbrio face aos outros países europeus. Evidentemente, Portugal tem muito menos projetos do que o Reino Unido, mas, olhando depois à dimensão de ambas as economias, estamos ligeiramente à frente. Porque é que eu acho que, em teoria, não deveria haver uma correlação? Eu tenho um gráfico num dos meus trabalhos de doutoramento, não o coloquei no ensaio, porque achei que não faria muito sentido,
que é exatamente a correlação entre a percentagem de dívida pública, a direta, porque esta é a dívida pública indireta, a percentagem de dívida pública e a percentagem de investimento em PPPs. E a correlação, de facto, é positiva, com todas as limitações que esta análise poderá ter. Mas ela, em teoria, não deveria existir, mas existe na prática. E existe na prática, porquê? E agora pegando no exemplo português. O que é que eu acho que aconteceu? E aqui acho que aconteceu com base na análise que tenho feito e já agora, se me permitem, com 90% de análise e 10% de especulação. Ou pelo menos de análise não empírica, se lhe posso chamar assim. A partir dos anos 90 nós passámos a ter, de facto, dois constrangimentos. Deixa-me, desculpe interrompê-lo. Este é o gráfico, portanto está na página 44 para quem tenha o livro. Não é o gráfico que falava, mas é o gráfico de compara os países todos na Europa, o peso do, sim, ou seja, do investimento em PPPs. Se pegarmos no investimento total de PPPs, que em Portugal representa cerca de 17 mil milhões de euros, e dividirmos pelo PIB de 2009, que em Portugal era cerca de 170 mil milhões, atingimos um valor para Portugal de cerca de 10%, que é o maior valor da União Europeia. Portanto, mas depois de cruzarmos isto num gráfico de correlação com a dívida pública direta, em Portugal anda na casa dos 130, vemos que a correlação é positiva, ou seja, os países com maior dívida pública são também tendencialmente os países que mais investimento fizeram via PPP, que é a dívida pública indireta, porque at the end of the day vai ser paga pelo Estado. O que é que eu acho que aconteceu em Portugal? E 90% é análise empírica, 10% é análise... especulação. A partir dos anos... Em meados dos anos 90, nós passámos a ter dois constrangimentos. O primeiro tinha a ver com regras orçamentais, cumprir os 3% de déficit que nos permitiam entrar na moeda única, e depois de entrarmos na moeda única, passámos a ter um novo constrangimento orçamental, que é nunca mais voltamos a cumprir os 3%. Se retirarmos as medidas one-off de todos os orçamentos, todos os déficits estão acima dos 4%. E, simultaneamente, os fundos comunitários, não de uma forma drástica, mas paulatinamente foram sendo desviados da construção de infraestruturas para outras áreas, nomeadamente formação, apoios sociais, etc. E se formos a ver, e olhando para o exemplo das autoestradas, Portugal tem 3 vagas de autoestradas. Tem uma primeira vaga, concessão Brisa, em que as portagens permitem que o investimento seja financeiramente viável. E, portanto, quando chegámos a meados dos anos 90, a Brisa tinha ficado com as concessões das autoestradas que têm, de facto, tráfego para ser viáveis apenas com a cobrança de portagens. A A1, a A5, a A2, a A4. Sendo que a Brisa depois também ficou com algumas que não eram viáveis, mas ia no pacote. Ainda por cima, a Brisa era uma empresa pública, portanto, interessava, peço desculpa pela expressão, engordar para depois vender. Vendida no final dos anos 90, com uma ótima capitalização bolsista. E, portanto, já tínhamos concessionado à Brisa o filé mignon, agora tínhamos as autoestradas que mesmo com portagens e mesmo com aquelas previsões de tráfego fantasiosas, nunca seriam rentáveis. E, portanto, tínhamos estes 3 constrangimentos. Estávamos a tentar vender agora o que já não era rentável, tínhamos o constrangimento orçamental e tínhamos o constrangimento que os fundos comunitários, não estando a diminuir na sua totalidade, estavam a diminuir para aquele fim. E, portanto, porquê é que isto correu mal? Ou porquê é que em Portugal, na maioria dos casos, eu acho que correu mal? Correu mal exatamente porque, primeiro, fizemos maus investimentos públicos, e há aqui um problema à montante. Portanto, há investimentos públicos que, por melhor que tivesse corrido a PPP, nunca disfarçaria o facto de serem maus investimentos públicos. Quer dizer, uma autoestrada tem que ter 10, 12 mil veículos por dia de tráfego. Nós temos autoestradas com 2 mil veículos e algumas com 5 mil. Portanto, essa autoestrada, aquela infraestrutura devia existir, mas não no modelo da autoestrada. E, portanto, temos maus investimentos públicos. E depois temos maus contratos de PPPs, em termos de valor para o Estado. E temos maus contratos de PPPs, porque quem tomou a decisão, a teoria diz-nos que quando se toma a decisão deve-se usar uma coisa, uma metodologia, seja ela depois aplicada da maneira como for, que é o comparador do setor público. E o comparador do setor público é basicamente dizer isto. Quanto é que custaria construir e manter a autoestrada durante 30 anos se fosse feita pelo setor público? Se for 100, então eu aceito negociar com o privado abaixo dos 100.
como a intenção era fazer a autoestrada, mesmo sendo um mau investimento público, e como a intenção era fazê-la via PPP, nunca houve a possibilidade dos decisores de tomar a decisão fazê-la via público ou fazê-la via privado. Tinham que a fazer e tinham que a fazer via PPP. O que significa que o preço que estamos a pagar é um preço por negociação, e é um preço por negociação sem que se tenha um referencial de quanto é que custaria fazer aquilo pelo público, porque isso estava vedado do ponto de vista político. Coloquem o investimento em PPPs no déficit, e então a década de o período de 95 a 2000, esqueçam os 3% de déficit. Aquilo vai para os 4,5%, pelo menos. E, simultaneamente a essa situação, que, portanto, tivemos aqui a criação de uma tentação orçamental, como eu lhe designo, e depois, em cima disto, portanto, maus investimentos, em muitos casos, maus contratos em cima de maus investimentos, e ainda temos uma terceira camada, que é, e aqui é uma crítica feita por um economista, se calhar uma visão muito economista, é que quem tomou a decisão quer-me parecer que olhou apenas para o efeito marginal da decisão. Ou seja, estamos a lançar uma PPP e essa PPP vai custar 30 milhões de euros nos próximos 20 anos. E nós olhamos para o Orçamento de Estado e pensamos, 30 milhões de euros não é assim tanto dinheiro. O problema é se já fizemos 20 contratos antes. E, portanto, se estamos a adicionar 20 ou 30 milhões de euros em cima de 500 ou de 1.000 milhões. E este foi o terceiro problema. É que quem decidiu cada processo individualmente não teve, ou pelo menos depois na prática não o teve, uma visão de conjunto de perceber que estávamos a acumular 20 ou 30 milhões daquele projeto em cima de 20 ou 30 projetos. E estamos a falar de 35 projetos em 15 anos e 17.000 milhões de euros de dívida pública, de investimentos. Portanto, corolário, não devia haver uma correlação teórica. Na prática, eu acho que ela existe e acho que existe basicamente por estes motivos. Só para seguir um pouco nesta linha de conversa, eu acho que é indiscutível que houve imensos investimentos de iniciativa pública e investimentos em infraestruturas que não deviam ter sido feitos do ponto de vista económico, e indiscutivelmente também houve imensas situações com os PPPs que deviam ter sido feitas de outra maneira. Eu tenho talvez uma visão menos cínica da questão, ou se calhar um bocadinho mais, que é, de facto, havendo necessidade, e eu acho que, por exemplo, a geração das autoestradas, das SCUTs, como foram inicialmente concebidas, a minha evidência é que faziam sentido do ponto de vista económico, e a minha evidência empírica é o que é, mas é o que a minha evidência empírica me diz, quer em termos de estudos macro, quer em termos de impacto de análise de custo-benefícios. E, portanto, assumindo com bondade que esses investimentos eram importantes, eles tinham que ser feitos de alguma maneira e não podiam, de facto, ser feitos através do orçamento, por todas as razões que você mencionou. E, portanto, as PPPs não precisavam necessariamente de ser uma má ideia, como os investimentos não precisavam de ser má ideia. O problema que se faz, ou que eu acho que chegamos hoje em dia, é que, de facto, tendo havido como houve problemas nas decisões de investimento, tendo havido problemas como houve nas negociações das PPPs, nós chegámos a um ponto em que se acabou por demonizar quer os investimentos em infraestruturas, quer as PPPs, completamente desnecessariamente. Eu penso, e você é mais especialista nas PPPs do que eu, mas eu penso que PPPs e concessões, a participação do setor privado nestas coisas no futuro vai ser fundamental. Eu não consigo ver, nem em Portugal nem noutros países, que o Estado vá voltar aos padrões dos anos 90 e investir do erário público diretamente. Não, isso não vai funcionar. Portanto, o grande desafio que eu acho que nós temos neste momento em Portugal é dizer, basta de demonizar os investimentos em infraestruturas, basta de demonizar as PPPs. Vamos ver o que é que foi mal feito e vamos corrigir o que foi mal feito. Mas professor, há aqui um problema que eu acho que é de origem, que é quem lança uma PPP, um governo que lança uma PPP, tem, digamos assim, um período de vida normal, 4 anos. Às vezes menos, às vezes mais. Uma PPP tem um período de vida de 20, 30, 40 anos. Ou seja, e normalmente... E os pagamentos só aparecem ao fim de meia dúzia. Exatamente, ou seja,
O facto de nem Bruxelas, nem a nossa contabilidade nacional obrigar a reconhecer nas contas públicas no imediato quando se lança uma obra, nomeadamente em regime de PPP, essa contabilização dos encargos, nem em termos de dívida, nem em termos de déficit, isso não leva ao tal risco moral que falava há pouco, ou seja, que é chutar o problema para os próximos governos? Mas isso é um sintoma de falta de calma e de sensatez, para não usar outros termos, no processo de decisão política, não é um problema intrínseco em relação aos investimentos. Isto é, eu acho que partindo do princípio que eu tomo como claro, que um país como Portugal precisa de continuar de uma maneira sensata, de uma maneira inteligente, a investir nas nossas infraestruturas. Partindo desse princípio, nós o que temos que fazer é uma análise séria, que não seja cativa, obviamente, dos ciclos políticos, o que é muito fácil para mim dizer, porque não estou na política. Mas repare, por exemplo, eu vim na semana passada, como penso lhe ter mencionado há pouco, estive na semana passada, calhou, no Canadá, no estado, na província de Ontário, em que eu fui convidado para falar sobre questões de investimento público, falar sobre as minhas estimativas sobre os investimentos na província de Ontário. A província de Ontário, se você lá ver, fica que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa com umas infraestruturas fora de série. E eu fiquei maravilhado de ver que estes indivíduos que têm umas estruturas fora de série e que têm um governo conservador, a propósito, que estão tão preocupados, eles têm um plano estratégico para infraestruturas de 30 anos. Eles têm um pensamento a longo prazo, que percebem o que é que são as áreas fundamentais e querem ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu não me passa para a cabeça que eles vão tomar decisões baseadas no que eu disse, mas sei que eles vão tomar em consideração a informação que nós lhes estamos a dar. Portanto, nós temos que tomar decisões informadas por conceitos, não por preconceitos. Temos que tomar decisões, sobretudo nas áreas de infraestruturas, que são áreas em que nós investimos agora e vamos recolher os benefícios ao longo de muitos anos, se tudo correr bem. Isso vai ter que ser feito com muito cuidado. Por exemplo, no caso das PPP, vamos voltar de novo às PPPs e com o pedido de desculpa ao Joaquim. Eu acho que um dos grandes problemas com as PPPs foi as negociações terem sido feitas, mais uma vez, na base, dizia o Joaquim, que ele usava 90% da sua evidência empírica e 10% de intuição. No caso destas negociações da PPP, foi 99% de intuição e 1% de evidência empírica, na melhor das hipóteses. Não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitos estudos foram feitos, e eu não vou dizer mais, porque não posso nem quero dizer mais, mas muitos estudos foram feitos depois das decisões estarem tomadas. Muitos estudos foram feitos baseados em projeções de tráfego que toda a gente sabia que estavam completamente incorretas. E quando se perguntavam para explicar de onde é que vinham aquelas projeções de tráfego, ninguém sabia explicar. E, sobretudo, foram análises que foram feitas e que padeceram de dois problemas muito sérios, alguns deles que são comuns a PPPs noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, mas que foram problemas muito sérios. Quando foram feitas análises às quais foi dada alguma atenção, por exemplo, não foi considerado de todo em todo o facto de haver uma coisa que na economia nós chamamos de ciclos económicos. E haver uma coisa que na economia que são, eventualmente, recessões, é tão fatal como a morte. E, portanto, nós percebermos que quando há ciclos económicos, quando há recessões, sobretudo na dimensão nos últimos 4 ou 5 anos, que o tráfego das autoestradas das infraestruturas vai diminuir imenso. Isso não foi considerado de todo em todo. Também não foi considerado, por exemplo, que quando se muda o modo de pagamento da infraestrutura, vai diminuir imenso o tráfego, ou vai mudar imenso o tráfego. Por exemplo, introduz portagens nas SCUTs. Muito bem, como já é sabido, eu achei que era uma ideia tonta na altura, não por razões conceptuais, em termos de utilizador-pagador acho muito bem, mas em termos da maneira como o debate foi posto, eu achei que era uma tontaria introduzir as portagens. E o que se verifica é que se introduz as portagens e diminuiu-se de uma maneira enorme o uso dessas infraestruturas. Ora bom, quando se diminui o uso das infraestruturas, quer dizer que as portagens que estão a ser cobradas são muito menos do que se estava à espera. Nós hoje estamos a cobrar, incluindo as concessões da Brisa e tudo, incluído isto tudo, nós estamos a cobrar portagens, ou estamos a receber portagens, que são cerca de 20% dos encargos. É isso. Nós temos uma luta incrível, temos umas portagens horrorosas para 20%
dos encargos com as PPPs. Não só isso, como o que temos, a evidência toda hoje em dia é que, por exemplo, nas estradas alternativas, o nível de sinistralidade nas estradas alternativas aumentou imenso. Porque nós sabemos que nas estradas alternativas era uma das razões para construir as SCUDs. Era exatamente diminuir a sinistralidade através de infraestruturas mais modernas. Isso tem um custo. As vidas que se perdem têm um custo. Portanto, quando nós não pensamos... Temos que dizer as coisas em cima do joelho e não pensamos em todas as ramificações e todos os impactos das coisas que estão a ser criadas, nós temos problemas. Portanto, eu acho que o problema não é com o investimento em infraestruturas, acho que o problema não é com as PPPs, o problema e é o grande desafio que nós temos como portugueses hoje em dia é aprender com os erros que fizemos e não passar, como você disse, é uma expressão que eu aprendi consigo, que eu tenho usado imenso, não passar dos 80 aos 8. As infraestruturas, os investimentos em infraestruturas não foram a causa da crise, nem pouco mais ou menos. É uma coisa que eu posso elaborar um pouco mais. Mas isto é uma coisa curiosa. Mas tem que ser parte da solução. Que eu acho que é transversal, que é... Eu acho que quem lê os dois livros, e quer num caso quer no outro, e eu já vou abrir a seguir o debate aqui ao resto da plateia, fica com um pouco a sensação de... o professor Joaquim Miranda Sarmento fala em a necessidade de mais infraestruturas vai se manter, apesar da crise, vai se manter a necessidade de mais infraestruturas ou até vai aumentar. O professor também, Marvão Pereira, diz que Portugal precisa de mais infraestruturas, mas precisa fazê-las com algum cuidado. A minha questão é, o professor olha de fora, nós olhamos de dentro, ou seja, nós temos um país que, quando foi na altura da adesão, fizemos um grande investimento em termos da chamada política de botão. Mas hoje em dia, o que é que o país precisa mais em termos de infraestruturas? Ou seja, hospitais, estradas, portos... Não precisa de autoestradas, isso é certo. Deixa-me só... Sim, eu dou aqui a palavra ao Joaquim, já lhe passo a palavra. Diga, Joaquim. Não. A questão é, nós precisamos sempre de investir em infraestruturas porque elas têm necessidades de manutenção e renovação. Aliás, eu pego, por exemplo, no exemplo dos Estados Unidos, que o professor conhece muito melhor do que eu, mas os Estados Unidos têm hoje deficiências ao nível das suas infraestruturas, exatamente porque nos anos 70 pararam quase de investir em infraestruturas, quer dizer, ao fim de 30 anos, é evidente que as infraestruturas têm que ser renovadas. Portanto, vai haver esse processo natural de renovação de infraestruturas, mas há áreas em que continuamos a precisar de algum investimento de infraestruturas. E, portanto, eu costumo usar uma expressão, que é uma expressão inglesa, que é não deitem fora o bebé com a água. Ou seja, nós vamos continuar a ter restrições orçamentais durante muitos anos, 10, 15 anos pelo menos, vamos continuar a precisar de investir em infraestruturas, não autoestradas, volto a frisar, e, portanto, nós vamos continuar a precisar do modelo e vamos ter que olhar para o modelo à lente daquilo que foram os erros do passado e procurar usar esses erros para corrigir o modelo e passar a ter parcerias que sejam equitativas do ponto de vista dos dois lados. Sendo que há alguns bons exemplos, por exemplo, a Fertagos tem sido, em 2 relatórios do Tribunal de Contas, foi bastante elogiada pelo Tribunal de Contas e ter o juiz Carlos Moreno, agora já aposentado, a elogiar uma PPP, de facto é algo relativamente raro para quem conhece o juiz Carlos Moreno, que foi o relator de todos os relatórios das PPPs e, de facto, quando chegou a da Fertagos, fez elogios porque a coisa correu bem e há motivos para ter corrido bem. E, portanto, eu acho que nós vamos continuar a precisar de investir. Eu também... Está a falar com uma concessão que, apesar de tudo, também foi alvo de uma renegociação, de uma intervenção pública através de um apoio financeiro, mas em que esse apoio financeiro permitiu, por um lado, manter um serviço que tem um nível de qualidade bastante elevado, pelo menos na percepção dos seus utilizadores e com certificações de qualidade, e ao mesmo tempo permitiu que ele se tornasse financeiramente sustentável. Mas deixa-me já agora aproveitar a deixa que é... quando um privado contrata, por exemplo, uma PPP ou uma concessão com o Estado, com o setor público... Porquê é que não assume o risco de tráfego? Não era... A pergunta provavelmente vai dar aí, mas a questão é... Quando se parte por um projeto desse, parte-se com base em determinadas premissas. E essas premissas, naturalmente, o privado fez as contas, essas premissas permitem que o privado tenha lucro. E a questão é, quando se altera essas premissas, ou há uma renegociação dos contratos, ou há a chamada, que o professor chama o chamado reequilíbrio financeiro. Sim.
Que é quando, digamos, as premissas se afastam muito do cenário base, portanto, altera-se o contrato. A minha questão é, com este cenário, os privados nunca terão prejuízo, ou nunca vão, ou seja, o risco é quase nulo. Eu não iria tão longe. A questão, basicamente, nós podemos ter renegociações, e eu vou incluir os reequilíbrios financeiros nas renegociações, porque é mais simples tratar desta maneira, basicamente por 3 motivos. Ou porque houve aquilo que se designa Acts of God, ou seja, houve uma calamidade pública e, portanto, isso é um risco que é sempre assumido pelo público, porque o privado não tem capacidade para fazer face. O Fertagos foi o tráfico abaixo de esperado, não é? Exato. Portanto, o segundo motivo para renegociações tem a ver com alterações unilaterais do Estado, por exemplo, o caso da Lusoponte, em que era suposto ter aumentado a portagem da Ponte 25 de Abril, e devido aos bloqueios, ao bloqueio de 94, isso não foi, a portagem não foi aumentada, e portanto o privado disse, muito bem, mas então o meu caso base estava feito com uma portagem mais ou menos a 3 euros. Se isto continua a 1 euro, eu tenho que ser ressarcido da diferença. Depois, se foi bem ressarcido ou não, isso é outra discussão. E o terceiro motivo tem a ver com algumas cláusulas que, por vezes, os privados colocam nos contratos que lhes permite defender as previsões iniciais. Porquê? Porque os privados assinam contratos, regra geral, ou têm assinado contratos, regra geral, com base nas previsões, e aqui vamos sobretudo às previsões de tráfego, do setor público, como o professor Marvão Pereira dizia, muitas delas completamente irrealistas. O que é que, no caso da Fertagos, o privado, e a ideia com que se fica é que foi sobretudo a banca, que foi quem pôs lá 80% do investimento. A banca disse, bom, nós não acreditamos nestas previsões de tráfego, e, portanto, vamos fazer aqui um sistema de bandas. E, portanto, se isto estiver abaixo de um determinado valor, nós temos direito a pedir um reequilíbrio financeiro. E, portanto, de certa maneira, o privado já sabia à partida que aquelas previsões de tráfego tinham uma probabilidade de ocorrência muito baixa, para não dizer praticamente nula, e, portanto, salvaguardou-se. Eu teria feito o mesmo no lugar do setor privado. Eu, do lado do setor público, é que não sei se teria feito aquelas previsões de tráfego. Penso que não. E, portanto, o problema aqui é, mais uma vez, um envezamento de projeções para justificar determinados investimentos. E foi o que aconteceu também nas SCUTs. Embora nas SCUTs o sistema de bandas, a banda A, garantia o pagamento do serviço da dívida e garantia uma remuneração mínima dos privados. Mesmo assim, o número de renegociações é elevadíssimo. Para se ter uma ideia, entre 95 e 31 de dezembro de 2012, houve 254 pedidos de renegociação, dos quais à volta de 70 já estão decididos, portanto temos cerca de 160 por decidir. Desses 160 eu consegui recolher dados sobre cerca de 40, e esses 40 representam uma contingent liability de cerca de 3 mil milhões de euros. Portanto, 1/3 dos pedidos de renegociação que ainda estão pendentes, por si só, se os privados tiverem razão, não sei se têm ou não, podem representar nos próximos 5 ou 6 anos mais 3 mil milhões de euros de encargos do Estado. Agora, passem isto para o universo total das renegociações e veem a bomba relógio que podemos ter em mão para os próximos 10 anos. Se fazer 2 comentários seguidos a isto, que são pontos muito importantes que o Joaquim estava a fazer e que eu gostava de fazer. Por um lado, em relação a estas questões das negociações, eu vejo com muita preocupação um fenómeno que se começa a ver entre linhas, não só nas PPPs, mas também nas PPPs, que é o Governo, o Estado, participar em negociações, não conseguir impor a sua vontade e depois começa a ameaçar com impostos específicos. Isto foi verdade no caso da energia, é verdade no caso das PPPs. Eu acho isto inadmissível. Mas isso é porque o Estado tem melhores, ou o privado tem melhores advogados do que o Estado? Não, isto é um abuso do processo negocial. Se estamos a fazer negociações e depois se vai ameaçar com isto, é um abuso do processo negocial. Como é que nós vamos pensar que se vai atrair investimento estrangeiro e investimento sério se nós estamos a fazermos um contrato e depois, se vocês não fazem o que a gente quer, nós vamos fazer um imposto específico? Eu não consigo perceber. Portanto, impostos específicos que têm a ver, e vamos a ver, o caso das PPPs começou-se a falar no Parlamento, mas não seguiu, mas o caso, por exemplo, da energia, das centrais de carvão, que é outro assunto completamente diferente, é um caso paradigmático.
Como as concessões não foram renegociadas nos termos que o Governo queria, o Governo basicamente introduziu um imposto específico sobre aquelas concessões, equivalente ao que queriam ter negociado. Não se pode negociar assim. Isso eu acho que é mau princípio e como não se cria um ambiente favorável ao investimento e ao crescimento dessa maneira. Mas é capaz de criar um ambiente favorável ao voto. Porque nesta altura... O mais possível. Mas como digo, infelizmente as coisas não estão correlacionadas. Um outro ponto que eu gostava de fazer, que é um ponto muito importante em relação ao que você disse e ao que o Joaquim mencionou, a questão que vai ao cerne da questão, que é o facto dos riscos de tráfico em Portugal estarem assumidos essencialmente pelo Estado. Isto não é inevitável. É porque estamos a pagar as concessões pela disponibilidade e não pela... Isso já é outra questão. Mas digo mesmo antes das renegociações, uma boa parte do risco, se não todo, estava a ser suportado pelo Estado. Ora, repare, isto não é inevitável. Isto é uma questão de negociação. O Estado, quando negociou, como o Joaquim disse há pouco, diretamente ou indiretamente, o Estado estava mais interessado em que o setor privado participasse, que o setor privado estava interessado em participar nestas atividades. E, portanto, obviamente que o Estado teve que dar situações muito privilegiadas, em muitos casos, que não devia ter dado, e nomeadamente em relação ao risco de tráfico, foi um caso. Mas eu dou-lhe o caso dos Estados Unidos, que é um caso interessantíssimo. A maioria das PPPs nos Estados Unidos estão estabelecidas exatamente ao contrário. Isto é, se você for ver a literatura e for ver o debate nos Estados Unidos sobre as PPPs, você o que verifica é que as empresas privadas estão aflitas porque assumiram os custos, os riscos de tráfico. Nos Estados Unidos, como noutros países, fizeram erros de projeção de tráfego muito grandes, que eu penso que não foram manipulados por razões políticas e que não tiveram... Mas existe uma componente que é geral em relação... Portanto, o fenómeno de haver projeções de tráfico irrealistas não é um fenómeno português. É um fenómeno internacional que tem a ver com o facto de não se ter acautelado o facto de haver uma recessão. Okay? E só para lhe dar um exemplo exatamente, o que é que nós estamos a falar? Se faz uma infraestrutura, a pensar que depois de ter essa infraestrutura se vai desenvolver toda uma zona urbana à volta, o que enfim, não é louco pensar que assim seria. Mas depois veio uma crise económica que congela completamente o mercado da habitação. Claro que não vai haver, essa zona urbana não se vai desenvolver e, portanto, o tráfego esperado não vai ser nem pouco mais ou menos o que se previu. Portanto, há uma componente normal aqui no erro que muitos de nós chamamos que faz parte do padrão da exuberância irracional. Deixe-me só aqui muito rapidamente introduzir, porque nós temos muitas perguntas e eu tenho aqui indicações e eu comprometi-me, seria injusto que as pessoas não as fizessem e vai permitir continuar o seu raciocínio. Temos algumas perguntas, nomeadamente, como eu dizia há pouco, dos alunos do mestrado de Economia. Eu, portanto, abri aqui já o debate à plateia. Eu podia, eventualmente, quem fizesse as perguntas só se levantasse também para as pessoas lá atrás poderem ver e se identificasse e dissessem qual dos oradores é que se dirige a pergunta, sendo que eu também apelava ao poder de síntese de ambos, porque temos muitas perguntas para responder, eu sei que não é fácil. Deixa-me só começar ali e já escrevemos. Já tem? Então, força. Saúde, em primeiro lugar, os membros desta Assembleia. E fico muito satisfeito por a questão do tema das PPPs merecer ainda tanto interesse, não é? Apesar de ter sido convertido em anátema, injustamente, diga-se. Eu comecei a interessar-me pelas parcerias público-privadas e a mergulhar na leitura delas em 1999, 98, 2000, por essa altura. Depois de ter passado uma temporada, quer do lado da banca, perto de 20 anos, quer depois no Tribunal de Contas, auditando os PIDACs, os programas de investimento do setor público, do setor empresarial do Estado, onde cheguei à conclusão, sucessivamente, não houve uma única auditoria, eu estou a revelar o que está já publicado, portanto não estou a tocar em nada que não esteja publicado. Onde cheguei à conclusão que os investimentos públicos, pelo menos aqueles que eu analisei, ainda foram uns quantos, desde metropolitanos, junto ao autónomo das estradas, hospitais, prisões, tribunais, etc. Fiquei simplesmente horrorizado com o grau de ineficiência e desbanjamento que o investimento público gerava. A estimativa
que na altura fiz, empírica, foi na ordem dos 20% a 30% do valor do investimento. E, em alguns casos, como a Ponte Europa, por exemplo, em Coimbra, atingiu raias perfeitamente inacreditáveis, foram perto de 100% ou mais. Depois disso, eu, lendo as PPPs e a experiência das PPPs nos Estados Unidos, em Inglaterra, achei de facto que era interessante. Era a ideia base das PPPs, e nisto o Governo contradiz-se a si próprio. Reparem, o Governo diz, não queremos mais sociedades públicas e não queremos PPPs. Isto é contrário, porque o propósito inicial das PPPs é exatamente subtrair ao Estado uma parte do serviço público que ele tem que prestar e que os privados podem prestar de forma mais eficiente. É esta a ideia essencial das PPPs. O seu nome, que não se identificou? António Pombeiro. António, pedi-lhe só que concluísse que o Joaquim tem qualquer coisa já a dizer em relação a... O tema é, de facto... Bom, portanto, para concluir, o que me parece é que as PPPs, resumindo, as PPPs têm sido culpadas de uma série de erros que não têm nada a ver com elas. Em primeiro lugar, erros nas regras orçamentais. Porquê? Porque as projeções de pagamentos do Estado a 20, 30, 40 anos não estão devidamente calculadas e refletidas nos orçamentos do Estado. Em segundo lugar, pela forma como os riscos são negociados e os preços são negociados. Não há vigilância, nem houve vigilância do Tribunal de Contas. Eu, no livro que apontei, achava que o Tribunal de Contas devia intervir em 3 fases sucessivas das PPPs. Na fase de negociação, na fase até à entrada em cruzeiro, em velocidade de cruzeiro, e na fase terminal. E não ser só o visto prévio que normalmente acontece a seguir. Deixa-me só passar aqui muito rapidamente aqui para eu vou já terminar. Portanto, isto é só para dizer que as PPPs, de facto, não têm culpa das insuficiências das regras orçamentais, não têm culpa da incapacidade do Estado, dos órgãos que os representam, das pessoas que os representam na defesa dos interesses do Estado. E, portanto, se elas forem bem negociadas, forem bem controladas, elas podem perfeitamente fazer melhor do que o Estado faz. Obrigado, António. Caso contrário, não se justificam. Obrigado. Joaquim, muito rapidamente. O Dr. António Pombeiro tem o primeiro livro em português sobre PPPs, que eu aconselho toda a gente a ler, que se chama PPPs e Auditoria, e a sua auditoria. Mas ele tocou num aspecto muito interessante e que eu queria falar um bocadinho. Quando aqui há meia dúzia de anos eu comecei a investigar o tema das PPPs, na minha tese de mestrado, depois publiquei um artigo no Journal on Budgeting, procurei simular quanto é que teria sido o comparador do setor público das 7 SCUTs. Portanto, quanto é que aquilo teria custado se tivesse sido o Estado a fazer. E, como ponto de partida da minha análise, assumi níveis de eficiência iguais entre o público e o privado. O que, naturalmente, dá, à partida, um resultado desfavorável ao privado, porque os custos de financiamento do privado são tradicionalmente mais altos do que os custos de financiamento do público. E, portanto, depois fiz algumas análises de sensibilidade, enfim. E quando falava nisto às pessoas, quer do lado público, quer do lado privado, e dizia, bom, mas nós estamos a pagar mais 80% do que aquilo, estamos a pagar pelas SCUTs, mais 80%, esse é o break-even, mais 80% do que aquilo custaria se o Estado fosse tão eficiente como o privado, coisa que eu também sei que não é. E a resposta que levava sempre era, mas se isso fosse feito pelo Estado, custava mais 200%. No mínimo. E era a resposta do lado público e do lado privado. E eu achei que a resposta era insuficiente e fiz um trabalho no ISEG com um aluno mestrado, que espero publicar em breve, e o aluno teve a paciência, teve o gabardo, de ir buscar todos os relatórios do Tribunal de Contas disponíveis na internet, de 99 até 2012, de empreitadas de obras públicas. Portanto, não foi buscar auditorias a organismos públicos, foi buscar apenas empreitadas de obras públicas. E nós recolhemos 174 projetos. É uma amostra relativamente pequena, é uma amostra que, na minha opinião, até está enviesada contra o setor público, porque se houve uma auditoria do Tribunal de Contas, eu sei que a posição oficial do Tribunal não é essa,
mas se houve uma auditoria do Tribunal de Contas é que provavelmente alguma coisa não correu muito bem. E a literatura económica diz que, em média, nos países desenvolvidos, o desvio financeiro numa obra pública é 28% em média. Portanto, orçamentamos por 1 milhão, gastamos mais 28%. E o valor que nós chegamos, de média ponderada, desses 174 projetos, entre 99 e 2012, foi de 32%. Portanto, quando estamos a pagar mais 80% do que aquilo que pagaríamos num comparador do setor público com o nível de eficiência, se aceitarmos que os 32% são uma base razoável de ineficiência do setor público e com todas as limitações que o estudo tem, então se calhar estamos a pagar um preço demasiado alto. E, portanto, esta coisa de que é verdade que na amostra há projetos com desvios superiores a 100%, a média dos grandes projetos é 40%, portanto é um bocadinho mais alta, mas não é muito mais alta. E, curiosamente, de 2006 para cá, os desvios tendem a ser muito baixos e penso que muito por via da aplicação de normas comunitárias nos processos de concurso, de empreitadas das obras públicas. Portanto, quando temos o argumento que o Estado é mais ineficiente que o privado, eu acredito que sim. Também é verdade que há constrangimentos do lado da gestão pública que não há do lado da gestão privada, exatamente para evitar o risco moral de quem está a usar o dinheiro dos contribuintes, mas a ineficiência não me parece que seja assim tão elevada como por vezes se apregoa e parece-me que tem vindo a reduzir-se substancialmente. E, portanto, o debate sobre investimentos públicos e PPPs tem uma componente muito relevante de ineficiência do setor público e essa ineficiência não é, ou pelo menos regra geral, embora tenhamos exemplos de desvios superiores a 100%, não é, regra geral, tão elevada como por vezes é veiculada. E, portanto, o custo das PPPs também tem que ser enquadrado com este dado. Temos ali mais uma pergunta. Eu pedia só que se levantasse. Ouve-se melhor. Meu nome é José Cerdeira. A minha pergunta é para o professor Alvarino Marvão Pereira. Sobretudo, basicamente a pergunta é a seguinte. O desenho dos quadros comunitários de apoio, penso que faz com que se relegue um pouco a decisão das prioridades de investimento para a União Europeia, tendo depois o que acontece cá é mais uma questão de, portanto, são estes os projetos prioritários que nós temos que mostrar que terão retorno, porque senão podemos perder os fundos, etc. Isto um pouco resumindo tudo o que eu ia dizer. E acha que esse desenho é negativo por relegarmos a decisão dessas prioridades de investimento para Bruxelas, ou acha até que pode ser positivo, tendo em conta as externalidades que cruzam fronteiras em termos de investimento e tendo em conta também alguma irresponsabilidade recente das nossas autoridades políticas? Uma pergunta fascinante que revela muito a diferença entre a sua geração e a minha, que é a seguinte. Os primeiros quadros comunitários, o quadro comunitário, o primeiro e o segundo, em particular, depois os outros são um bocadinho diferentes. Em teoria, o processo como se negocia estes quadros é o seguinte. Em teoria, começa a haver uma negociação sobre os volumes. Os países recipientes, no caso de Portugal, submetem planos de desenvolvimento regional, ou com outro nome qualquer, que são feitos com cuidado, são feitos baseados, e depois, eventualmente, nas negociações com a Comissão Europeia, decide-se os valores totais e decide-se os valores de cofinanciamento, decide-se... Mas tudo isto é baseado numa proposta muito detalhada que o Estado recipiente faz. Ora bem, isto quer dizer que é suposto o grande... É suposto nós não estarmos à espera de Bruxelas dizer o que é que nós precisamos. Aliás, isto parece-me inacreditável que assim fosse. Contudo, e isto é uma pergunta que eu deixo, que espero bem que seja fruto da minha ignorância e fruto do facto de eu estar longe fisicamente, no geral. O próximo quadro comunitário de apoio vai começar dentro de 1 mês e 4 dias e eu não faço a menor ideia do que é que está a ser planeado. Ouvi dizer o que é que vamos receber, mas eu não faço a menor ideia quais são os eixos de estratégia. Isto é, se houve um plano de desenvolvimento regional que nós submetemos,
Olha, eu não sei, e eu devo dizer que tenho muito cuidado em seguir as notícias para ver. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós chegamos a um ponto em que, para lidar com a manutenção e com a gestão do setor público, com todos os constrangimentos que temos da Troika, com tudo isto, nós perdemos, ainda mais do que já tínhamos perdido antes, a capacidade de planear, de planear as coisas. Quando você me perguntava há bocado, para continuar, que vem da mesma veia, quando você me perguntava o que é que nós vamos fazer em relação ao investimento, a primeira coisa que eu acho que se tem que fazer é planear, ter uma visão estratégica dos investimentos, não só em infraestruturas, mas infraestruturas é o que estamos a falar agora. Os investimentos em infraestruturas. Como é que se relacionam os investimentos, por exemplo, rodoviários e ferroviários? Como é que se equaciona em relação aos eventos que nós sabemos que se vão passar ao nível do transporte de mercadorias em termos internacionais, nomeadamente as mudanças que vai haver nos próximos anos no Canal do Panamá e todo. Como é que quais são as oportunidades que isto gera para a economia portuguesa, por exemplo, em termos de investimentos em portos, investimentos em estruturas ferroviárias de transporte de mercadorias, de ligação, de tornar Portugal uma zona de entrada para a Europa. Portanto, temos que pensar nas coisas estrategicamente. Essa é a primeira. Eu devo dizer que, em termos do quadro comunitário de apoio, eu vejo com muita perplexidade o facto de isto não existir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que também no quadro comunitário de apoio nós estamos a chegar a um ponto que é muito semelhante ao ponto em que nós estamos hoje em dia em relação à nossa política económica, isto é, a nossa capacidade, a nossa margem de autonomia é muito baixa. Nós, na melhor das hipóteses, vamos ser muito bons executantes do que nos estão a mandar fazer. Mas repare, eu devo dizer que nos finais dos anos 90, quando nós estávamos a fazer tudo e mais alguma coisa para entrar na zona do euro, quando nós dizíamos que tínhamos déficits de 3%, que isto dá uma vontade de rir, que tínhamos déficits de 3%. Nós não tínhamos, hoje sabe-se que eram 4,5%. Nós não fizemos tanta batata como a Grécia. Ok. Mas fizemos batata, enfim, de maneira muito mais moderada, muito mais inteligente, mas, enfim. E já nessa altura, eu lembro-me de ter ido a Bruxelas, quando se começava a negociar os programas de estabilidade e crescimento. Os primeiros. E um dos funcionários em Bruxelas me dizer, olha, meu amigo, nós já não nos vamos chatear em mandar estes quadros para vocês preencherem em Portugal. Nós vamos preencher os quadros porque nós não acreditamos no mínimo que vocês nos vão mandar. E, portanto, isto já era o conventional wisdom nessa altura. O que quer dizer que nós temos vindo, através do tempo, progressivamente a perder a nossa capacidade de planear a longo prazo. O grande desafio para nós no país hoje em dia, quando se começam a ver pequenas luzes ao fim do túnel, é vamos reganhar, vamos exigir de volta a capacidade de nos sentarmos e de, com calma, planear o nosso futuro. Vamos aqui ouvir mais uma pergunta, professor. Boa tarde. O meu nome é Jorge Santos e sou aluno do mestrado de Economia. A minha pergunta era para o professor Joaquim Sarmento. Não pensa que faria sentido, por forma a reduzir os incentivos ao uso das PPPs, apenas por questões de desorçamentação e não por questões de eficiência, alterar as regras contabilísticas, não das PPP, mas dos investimentos públicos, precisamente para permitir diferi-los ao longo do tempo e para permitir que haja investimentos em infraestruturas que muitas vezes duram muitos anos e que vão beneficiar várias gerações, mas também dessa forma poderia-se usar ou PPPs ou investimentos públicos diretos, contratação pública direta, consoante fosse realmente mais eficiente e não apenas por limitações orçamentais. Obrigado. Certo, eu respondo. Essa é uma das questões que têm sido mais discutidas do ponto de vista da contabilidade pública em termos mundiais. Ou seja, na contabilidade do setor público, seja ela nacional, seja ela pública, ou seja ela
caixa, que é o caso da contabilidade pública, seja ela caixa ajustada, que é o caso da contabilidade nacional, que é como nós fazemos o reporte do déficit para o Eurostat, o investimento vai diretamente ao déficit naquele ano. E, portanto, aquele conceito que aprendemos na contabilidade privada de amortizar o investimento, no setor privado, em termos de cálculo do déficit, isso não existe. E, portanto, a sua questão é exatamente um dos pontos que tem sido mais debatido na última década, pelo menos, nos fóruns internacionais, que é exatamente se devíamos usar ou não amortizações. E, portanto, o investimento público só contaria para o déficit na percentagem da amortização daquele ano, tal como numa empresa, o investimento só é custo na percentagem da amortização. Os que são contra as amortizações usam basicamente dois argumentos. É que um sistema accrual desvirtua um sistema de cash e, portanto, poderíamos estar a criar problemas de tesouraria escondendo isso nas amortizações. Devo dizer que não compro esse argumento. E o outro argumento é que não faz sentido usar amortizações do lado do setor público porque não há IRC e, portanto, não há o benefício fiscal da utilização da amortização. Também devo dizer que não compro muito esse argumento. Portanto, se me perguntar, sim, eu acho que devíamos colocar os investimentos públicos para efeitos do cálculo do déficit para o Eurostat numa base de amortização que fosse igual para todos os países da União Europeia e que, portanto, a autoestrada fosse amortizada, e quem diz autoestrada ou outro ativo qualquer, fosse amortizado durante vários anos e, portanto, só contaria para o déficit aquela parte da amortização. Porque em qualquer empresa, ao lado da contabilidade patrimonial e os resultados contabilísticos, e depois ao lado de tesouraria, e quer dizer, os dois lados estão perfeitamente integrados. Mas é exatamente esta lacuna no setor público e esta discussão que faz com que, do lado do setor privado, muitas vezes não se perceba que quando há um investimento público, aquilo vai num ano ao déficit e não é custo durante 10 ou 20 anos, ou o que quer que seja. E, portanto, eu concordo em absoluto com aquilo que disse. Rapidamente. Muito rapidamente, eu queria dizer, este aspecto é um dos aspectos que eu acho mais importante e estou 1000% de acordo com o que você está a dizer. Nós devíamos ter uma contabilidade pública, e enfim, não podemos ter porque estamos sujeitos a regras que nos transcendem, que tenha em consideração que investir de uma maneira produtiva não é a mesma coisa que gastar em gastos correntes. E este é um ponto que é importante não só do ponto de vista destas discussões, porque se nós tivéssemos uma conta de capital, como você está a dizer, investir com PPP ou com outra coisa qualquer era completamente indiferente, não havia nenhum enviesamento. Mas, ao mesmo tempo, também a ideia de percebermos de uma maneira muito clara que nem todas as despesas públicas têm o mesmo sentido. Por exemplo, se uma pessoa investe, se você, como está a investir na sua educação e pedir emprestado para investir na sua educação não é a mesma coisa do que pedir emprestado para ir jantar fora. Claramente. E neste momento não se distingue essas duas coisas nas contas públicas. Eu devo dizer que uma nota de pé de página que tem a ver e não tem com isto tudo, só para vermos como às vezes as coisas funcionam e por não se pensar bem. Por exemplo, no caso das CUTs, obviamente que as CUTs inicialmente foram feitas de tal maneira, exatamente para evitar a orçamentação, só se orçamentavam os pagamentos às concessionárias em cada ano, não se orçamentava o investimento. Ora bem, quando se começou a falar nas portagens, a introdução das portagens e tudo isso, ninguém se lembrou que havia uma regra comunitária que dizia que, no momento em que o Estado receba mais do que uma certa proporção das receitas relacionadas com esta infraestrutura, os investimentos que foram feitos têm que ser contabilizados. O que quer dizer que, ao introduzir as portagens, nós não só não resolvemos o problema do ponto de vista dos pagamentos com os PPPs, como ainda piorámos imensas as coisas do ponto de vista dos números do nosso déficit. Se quiserem ver isto que o professor Marvão Pereira está a falar, há uma nota do Eurostat e podem ver o procedimento de déficits excessivos que foi divulgado no sábado da Aleluia de 2011. Portanto, no sábado antes da Páscoa de 2011, saiu o PDE de abril de 2011 e é fácil recordar essa data, porque era sábado, o dia antes da Páscoa, penso que é o sábado da Aleluia, espero não estar a enganar-me, portanto, a passagem do investimento para a dívida pública foi feito nesse dia. Deixe-me só fazer um comentário. Há aqui outra questão no Estado que também é importante, que é, nós temos neste momento 130% de dívida pública direta, portanto, basicamente, obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro e dívida bancária das empresas públicas que estão dentro do perímetro. E o dinheiro que devemos à Troika.
Não, sim, e mais os empréstimos oficiais, tem toda a razão. Isto dá mais ou menos, grosso modo, 130%. Nós temos seguramente mais 20%, está ali um elemento da Troika, mas ele já deve saber isso. Nós temos mais 20% de dívida fora do perímetro, que é exatamente as PPPs, algumas empresas públicas que no final do dia aquela dívida vai ser paga pelo Estado, CP, Parque Pública, Carris, e portanto temos 150%, grosso modo, ou 160%, ninguém sabe muito bem, mais a dívida aos fornecedores, que agora vai entrar para o próximo ano, e vai ser um problema, e nós temos 150% a 160% de dívida pública. Mas o Estado não tem um balanço. Ou seja, nós estamos a olhar só para o lado do passivo. Não estamos a olhar para o lado do ativo. É verdade que muito ativo do Estado não pode ser vendido. Espero que não vendam os Jerónimos nem a Torre Boleiro. Mas eu espero que não. Privatizar. Ou concessionar. Mas a verdade é que há um ativo e, portanto, outra coisa que eu acho que falta na contabilidade pública é exatamente haver um ativo, haver um balanço que mostre o nosso ativo, sendo que algum do ativo tem que ser considerado a zero porque não pode ser vendido, mostra o passivo e depois mostra a nossa situação líquida. E a nossa situação líquida não é que nós devemos 160%. Porque nós temos alguns ativos, é verdade que também estamos a vendê-los, mas temos alguns ativos que contrabalançam esse valor dos 150% ou dos 160%. Portanto, a situação não é, quer dizer, sendo dramática, infelizmente estamos a olhar apenas para uma parte da situação e não para a situação completa. Aqui uma ideia para concessionar os Jerónimos. Exatamente. E sim, tenho umas ilhas também que posso vender. Mas isso, aliás, foi falado no caso da Grécia, e nós estamos a brincar, mas eles falaram seriamente em vender algumas ilhas. Enfim. Anyway. Não era esse o ponto. Não. Aliás, eu casei no Mosteiro dos Jerónimos, portanto estava o mais interessado em comprar. Ok, mas o que eu queria mencionar, esta ideia da dívida implícita, da dívida que o Joaquim mencionou, é uma coisa que eu gostava de mencionar porque acho que é um dos pontos em que se ilustra bem os erros de paralaxe, os erros de perspectiva, os mitos que se criam quando não se olha para as coisas com cuidado, quando se olha para as coisas com mais emoção do que razão. As dívidas públicas das PPPs, que são a dívida implícita, segundo os meus cálculos, anda para aí à volta de uns 10% do PIB. Portanto, metade do que o Joaquim estava a dizer. Os meus 20 era tudo. Exatamente. Sim. Exatamente. Portanto, 10% PPPs, 10%. Nós achamos que 10% do PIB é muito. Realmente é. Mas vamos pôr as coisas em perspectiva. Se nós olharmos, por exemplo, para o sistema de segurança social, obviamente que a comparação, emocionalmente e do ponto de vista humano, tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa, porque estamos a falar em coisas muito diferentes. Mas vamos olhar só para os números. As pensões que não estão cobertas pelos investimentos, as pensões que não estão cobertas pelas contribuições programadas para o futuro, são ordens de magnitude maior do que estes 10%. São facilmente 150%, 200%, são facilmente 20 vezes mais. E isto explica porque é que, por exemplo, em toda a estratégia de consolidação orçamental, muitas das coisas que estão a ser introduzidas hoje, que têm muito a ver com esta questão da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações, de tudo junto, há imensas medidas nessa zona que estão a ser implementadas porque precisam de ser implementadas, mas não se fala nisso. Porque, mais uma vez, estamos a falar de uma situação, do ponto de vista humano e do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, muito difícil de lidar. Mas o facto que nós temos é que se as PPPs são um problema, o nosso sistema de segurança social e da Caixa Geral de Apresentações, ao prazo de 30 ou 40 anos, é um problema de uma dimensão 20 vezes maior. E, portanto... Se calhar também não previa, como o professor disse em relação às obras públicas, se calhar também não... Ou seja, foi um sistema que foi pensado ou não foi pensado para alturas de períodos de recessão muito alargados. Exatamente. Não foi pensado para períodos de recessão, mas o ponto, no geral, é se houve infraestruturas que deviam ser feitas ou não. Do meu ponto de vista, por exemplo, no geral, as SCUTs foi boa ideia ser feito. Do ponto de vista geral, as subconcessões a seguir foi muito má ideia ser feito. Isto é o que os meus números me dizem. Coisas como a TGV, do TGV de passageiros, eu não consigo perceber, nunca vi nenhuma análise que sugerisse que valia a pena. O TGV de mercadorias é uma questão completamente diferente.
Portanto, baseado na minha evidência empírica, o que nós temos que dizer é que houve investimentos que valeram a pena, houve muitos que não valeram a pena, e o que é importante é saber planear as coisas, por um lado, por outro lado, perceber que não é fazer mais investimentos como já fizemos, mas diversificar, tomar em consideração, por exemplo, investimentos ferroviários, portuários e aeroportuários que têm diminuído em termos relativos muito na última década, nas últimas 2 décadas, ter infraestruturas sociais de outro tipo, como a educação. Eu, quando ouço pessoas dizerem que nós não precisamos mais de infraestruturas de saúde, se calhar não, mas vão dizer isso às pessoas, por exemplo, em Campanhã, que têm um centro de saúde que fechou porque não tem condições, que estão nos trailers agora. E isto leva-me imediatamente ao segundo ponto, que é não só diversificação, mas nós precisamos de regionalizar. O investimento em infraestruturas que foi feito foi feito de uma forma muito macrocéfala. Foi de uma maneira que acabou por desenvolver muito Lisboa, ainda bem, mas acabou por se aumentar e se convergir em termos em termos de produto per capita. Todos os indicadores de convergência que nós usamos em relação aos nossos parceiros europeus. Nós convergimos à média europeia à custa de aumentar as assimetrias regionais domésticas. E, portanto, eu acho que se tem que dar uma atenção muito grande à componente regional, à componente local destas coisas. E, portanto, as duas palavras, digamos, se houvesse alguma mensagem que eu pudesse deixar às pessoas em termos das minhas recomendações, pelo menos, para investimentos em infraestruturas, era diversificar e regionalizar. São 2 aspectos que me parecem fundamentais. Professor, vamos aqui só ouvir mais uma... Muito boa tarde. Agora o microfone é meu. Identificação. Sou ex-aluno mestrado e mestre por esta casa, em Economia. Sou ex-professor também desta casa, já há muitos anos que não dou, mas tive cá 20 anos, portanto também é um gosto estar hoje convosco aqui, para esta plateia de estudantes. E, talvez por último, mas não menos importante, fui ex-secretário de Estado do Orçamento. Ex-secretário. Ainda sou. Já fui, agora tenho toda a razão. Obrigado pela correção. E fui desafiado pelo professor Marvão Pereira, que eu conheço há muitas décadas, para fazer perguntas. Mas eu acho que não era necessário, porque as perguntas que foram feitas foram muito inteligentes e praticamente já não valia a pena eu estar com mais perguntas. Mas já que me inscrevi, gostava de fazer duas considerações, vá lá, e 2 perguntas, que são uma de natureza macroeconómica e outra financeira. A macroeconómica tem a ver com o seguinte. Como nós sabemos, das teorias do crescimento, o investimento é imprescindível para o crescimento económico. Não há crescimento económico sem investimento. Investimento, seja ele público ou privado, tem que ser investimento. E, portanto, temos que compreender isso. É a base fundamental para nós percebermos porque é que o país não cresce. O país não cresce. Sabem porquê? Olhem para os dados macroeconómicos. Convido-os a revisitar a macroeconomia. Porque eu aprendi nesta casa há 30 anos que havia 2 economias, a micro e a má economia, que era a macro. Mas hoje, com a crise, temos que rever esta ideia da má economia. Temos que ir à macroeconomia, porque é aí que está, talvez, a compreensão dos factos que estamos a viver hoje com esta crise que ainda não passou. Portanto, investimento. Agora, de preferência privado, nós sabemos, por causa dos constrangimentos, mas por que não também público? E a pergunta direta para qualquer um de vós, que são professores de Economia, é: quando é que é preciso mais o investimento público? É na altura da recessão ou na altura do boom económico? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que tem a ver com a questão do financiamento. É que, como já foi aqui referido, este barulho, este ruído à volta das PPPs não deixa serenar e não deixa, muitas vezes, a inteligência vir ao de cima. Reparem uma coisa. As infraestruturas, já foi dito aqui neste debate, as infraestruturas públicas, como uma estrada, um caminho de ferro, chegam a durar 100 anos. E sabem como é que é feito o financiamento? Sabem qual é a maturidade mais longa que nós temos hoje? A maturidade inicial que nós temos hoje na nossa dívida pública
é 30 anos, residual deve ser para aí já de uns 20 e poucos, porque foi feita na altura que eu estava na direção do, mais um cargo, do Instituto de Gestão do Crédito Público, que é o nosso Instituto da Dívida Pública. Portanto, foi nessa altura que eu lá estava, portanto, entre 2000 e 2005 fizemos uma missão a 30 anos. Foi a última que se fez e a primeira a 30 anos. Portanto, nós temos maturidades da dívida pública muito curtas, comparadas com a duração do investimento. Ora, há aqui uma coisa que em inglês se diz mismatch, quer dizer, de facto há. Como é que nós, quando compramos uma casa, fazemos um investimento e contraímos um investimento de 30 e até 40 anos, não é? Para as nossas vidas, não é? Agora, o Estado faz um caminho de ferro, faz uma estrada que dura 50 ou até 100 anos e o financiamento que na altura que nós fazíamos, a média era de 10 anos. E hoje nem isso, não podemos ir aos mercados. Portanto, a saída para as PPPs tem alguma lógica, mesmo do ponto de vista de financiamento. Portanto, aqui a questão é, já foi abundantemente dito, é se o investimento é bom ou é mau, se pensarmos bem estrategicamente ou não. Esse é o ponto essencial que o professor Marvão Pereira se fartou de facto de insistir nesta questão. Portanto, a pergunta é sobre a questão do financiamento. Não seria melhor equacionar esta questão do desencontro entre a duração do investimento e o financiamento? Se nós conseguíssemos, mas nós hoje já não conseguimos nos mercados, outros países o conseguiram, por exemplo, a França tem muitas emissões a 50 anos, os Estados Unidos também. Nós não balançámos numa altura boa de fazer os 30 anos, mas nós temos aqui um problema, de facto. Há aqui um desencontro entre as duas coisas. Portanto, temos também que resolver esse problema, porque uma infraestrutura dura muitos anos. E agora, para terminar, só uma consideração, é que nós temos as infraestruturas já feitas. As boas são boas, mas as más são custos afundados. E não vale a pena nós chorarmos sobre isto, não é? Nós temos que olhar para a frente. E o problema que nós temos hoje é a recessão. Se temos as infraestruturas boas ou más, vamos fazer os possíveis para as utilizar o melhor possível. Portanto, o melhor possível é, de facto, dinamizar a nossa economia. A pergunta que ficava também, mais seria uma terceira, como é que vamos dinamizar a nossa economia nestes tempos que correm? Deixa-me, eu devia daqui, portanto, as duas perguntas, passava uma assim, passava aqui uma outra a Joaquim. Portanto, em relação ao Joaquim, em relação assim, a primeira parte da questão da... Se deve ser em contraciclo ou deve ser uma altura de boom da economia ou se deve ter essa atitude que é quando, por exemplo, numa altura como esta, se apostar na... A partir do princípio que há dinheiro, não é? Dois pontos fundamentais. Uma é a questão, aliás, uma pergunta que me tem sido feita muitas vezes, mas então eu acho que investimentos em infraestruturas é a solução para a crise. Não é a solução para a crise, mas é parte da solução. Porque, como dizia o professor Manuel Santos, indiscutivelmente, quando se fala nos fundamentos de crescimento de longo prazo, estamos a falar em ter um ambiente favorável ao investimento privado, estamos a falar em ter uma boa formação da nossa força de trabalho, do nosso capital humano, e estamos a falar de ter um sistema de infraestruturas sério e moderno. Portanto, estamos a falar de tudo isto. Portanto, infraestruturas é parte do mix, não é a única parte, mas é a parte deste mix. E, portanto, não pode ser descurada da mesma maneira como não pode ser descurada o investimento privado aos outros. Agora, a pergunta que é feita, que é uma pergunta muito interessante, se isto os investimentos devem ser feitos a ciclo ou contra o ciclo, eu acho imensa piada, percebo perfeitamente os contornos políticos da pergunta, mas eu acho que o investimento em infraestruturas que é sério deve ser feito independentemente do ciclo. Isto é, isto é um problema, aliás, que já tem sido muito estudado também no caso dos Estados Unidos. E os investimentos que têm de ser feitos, se o investimento é feito por causa do ciclo, nós temos um prazo muito curto de definição do que o investimento vai ser feito, vamos ter objetivos de muito curto prazo, e aliás, no princípio dos anos 90 houve muita tendência até de usar os valores do QCA em Portugal dessa maneira, e enfim, com alguns problemas do meu ponto de vista. E, portanto, no geral, investimentos em infraestruturas, que são coisas que são fundamentos do crescimento de longo prazo, têm que ser feitos, têm que ser planeados independentemente do ciclo. Agora, a questão, quando é que são mais convenientes? Obviamente, quando estamos na moda de baixo.
Isso não há a menor dúvida. Mas em termos de planear e em termos de implementar, nós temos que transcender, digamos assim, o ciclo. Isto é, eles são fundamentais, quer se esteja a crescer, quer se não esteja a crescer. Professor Joaquim, em relação à segunda parte, em relação ao match, não é, entre o... Deixa-me falar um bocadinho só sobre investimentos, um minuto. Eu acho que a questão essencial nos investimentos não é a questão do ciclo, como o professor dizia, é a questão de crowding in ou de crowding out. É apenas isso. É evidente que se eu os puder fazer numa altura de ciclo recessivo, e se os puder fazer os investimentos que geram um crowding in, eu estou a maximizar o meu benefício. Mas para isso é necessário que eu tenha margem orçamental e margem na dívida para o fazer. E o problema em Portugal é que a nossa dívida esteve sempre muito próximo dos 60%, e, portanto, quando tivemos os estabilizadores automáticos em 2009, que foram brutais, a receita do IVA caiu 13%, mais a iniciativa para o investimento e emprego, que aumentou a despesa de capital de uma forma muito significativa, a nossa dívida pública galgou para os 100% e depois da Troika entrar com as reclassificações de perímetro, se chegou aos 120 reclassificações de perímetro, efeito bola de neve e efeito dos déficits. E, portanto, o ideal é chegar a uma altura de recessão com uma margem orçamental que nos permita, de facto, então ter políticas contracíclicas que minorem o impacto da recessão. Relativamente à questão do financiamento, de facto há um mismatch quer dizer, nós temos uma emissão a 30 anos, como dizia o Dr. Emanuel Santos, mas a maioria das nossas emissões de médio e longo prazo antes da crise financeira foram entre 5 e 10 anos. Agora, também é importante ter aqui presente uma segunda questão. Eu faço um investimento, a maior parte dos investimentos são a 30, 40 anos, não serão a 100, mas a 30, 40. E, de facto, o ideal seria ter investimentos que não precisam de ser a 30 anos. Aliás, reparem, as PPPs têm concessões a 30 anos, mas os empréstimos do BEI e da banca comercial têm maturidades próximas de 20 anos. Portanto, 2/3 do período de concessão. Agora, sempre que eu aumento a maturidade, regra geral no mercado estabilizado, o declive da minha yield é positivo. O que é que isto quer dizer? Se eu aumento a maturidade, eu estou a pagar mais em juros. E, portanto, o meu custo de financiamento também é superior. Portanto, tem que haver também aqui algum equilíbrio entre a maturidade e entre o custo de financiamento, porque senão eu também estou a gerar custos de financiamento excessivos apenas para poder prolongar a amortização do empréstimo por mais anos. Penso que isso resume. Aliás, todo este problema de financiamento é um problema que, de alguma maneira, é contornado através das PPPs. As PPPs são as empresas privadas que tomam as suas decisões de acordo com a sua racionalidade e portanto, são elas que tomam as decisões dos termos do empréstimo e por aí por diante, não é? Deixa-me só... Boa tarde, Ana Oliveira, em representação da CGTP. Portanto, algumas considerações em relação a estes dois assuntos que, na minha perspectiva, na perspectiva da CGTP, não podem ser tão estreitamente relacionados. Investimento público... Muito rápida que nós estamos com pouco tempo. Obrigado. Investimento público não é só PPPs, não são só, portanto, aliar é muito redutora e investimento público é ainda muito necessário, nomeadamente na saúde, na rede de cuidados continuados, mas também uma série de equipamentos sociais de educação. Depois, problemas das PPPs, na nossa perspectiva, um problema na sua gênese, portanto, foram enquadrados num processo que foi político, mas também ideológico, de redução do peso do Estado na economia. E depois, problemas mais recentes, nomeadamente com a transparência, portanto, até hoje ainda não se conhecem os anexos aos contratos renegociados em 2010. Portanto, não se conhecem as taxas a acionistas, foi apenas elaborado um estudo pela Ernst & Young, que também não foi tornado público, o ano passado, onde pela primeira vez veio ao público a taxa acionista associada a cada um dos contratos das PPPs rodoviárias, mas também das saúde, e para termos noção, rondam em média 10,4 nas rodoviárias e 10,8 na saúde.
O livro aqui do professor Joaquim diz que, por exemplo, no caso das PPPs, estamos a falar de TIRs, de taxas de rentabilidade de 16% a 7%, não é? Em alguns casos. Em alguns casos, exatamente. Eu calculei, portanto, a média que foi apresentada neste estudo da Ernst Young. E a pergunta, não é? Já agora, só para terminar, aqui outros aspectos relacionados com os problemas, em concreto, das PPPs que foram renegociadas. Não só a questão da transparência, a questão do risco para o setor privado, o facto não só de ter previsões de tráfego erradas, mas o facto do Estado assumir que ia pagar caso houvesse uma variação do reequilíbrio financeiro, uma variação de 3%, portanto que são bandas muito, muito curtas. Depois, uma pergunta quase retórica, é que renegociações estão a ser feitas hoje? E o que é que nós conhecemos e porquê é que no orçamento de 2014 as previsões dos custos com as PPPs são mais elevadas até 2025 do que estava previsto no Orçamento de Estado de 2012 e no Orçamento de Estado de 2013, portanto, prévio às novas renegociações. Obrigado, Ana. Pronto, já agora só uma informação ao professor Marvão Pereira, o acordo de parceria seguiu para os parceiros sociais esta semana. Desculpe? O acordo de parceria do novo quadro comunitário seguiu para os parceiros sociais esta semana. Obrigado. Já podem entrar. Eu se calhar passava aqui primeiro rapidamente a palavra aqui ao professor Joaquim Miranda, porque a propósito disto, da pergunta que fez a Ana no final em relação à renegociação das parcerias, o professor apresenta no seu livro uma solução, a palavra minha é um pouco radical, que seria, em vez do tal corte dos 30% que se negociou, portanto a longo prazo, seria o Estado comprar as concessões. Deixe-me, sobre a questão das renegociações que estão a correr, e a minha informação é apenas a que é pública e, portanto, não tenho nenhum acesso a informação privilegiada. Da maneira como as renegociações estão a ser colocadas, parece-me difícil que se possa atingir os 300 milhões de euros. A menos que se esteja a negociar coisas e não se está a dizer que se está a renegociar essas coisas. E isso pode passar por uma estratégia de negociação e, portanto, eu não tenho informação, portanto, admito aqui um profundo desconhecimento do que se está a passar. Sendo que já agora eu concordo consigo, a questão da opacidade e da falta de informação é algo grave neste tema. Não só como investigador, que sinto isso, mas sobretudo como cidadão. E porquê é que os 300 milhões me parece difícil? O Estado prevê poupar 50 milhões pela redução do rácio de cobertura do serviço da dívida, o que significa que sobram 250 milhões. Esses 250 milhões, dizem os intervenientes publicamente, que será poupado através de redução de custos operacionais e redução de rentabilidades dos privados. Estamos a falar de 9 concessões, 7 escudos, Grande Lisboa e Concessão Norte, e se vocês forem aos valores de 2011, os valores de 2013 não podem ser muito diferentes. Nós temos, se juntarmos as 9 concessões, nós temos 130 milhões de custos operacionais e temos 150 milhões de resultados líquidos do exercício. Portanto, resultados já depois do pagamento de IRC. E, portanto, mesmo que estes valores possam ter aumentado um pouco, nós estamos a falar de uma base de negociação de 350 milhões e desses 350 milhões vamos poupar 250. Parece-me difícil. Além que há outro aspecto. Quando passamos custos para as estradas de Portugal, atenção, a poupança não é a totalidade daquilo que estamos a deixar de pagar aos privados. A questão da conservação. Exatamente, ou seja, depende de qual é o custo marginal das estradas de Portugal. E o custo marginal das estradas de Portugal não pode ser zero. Portanto, eu admito que o custo marginal das estradas de Portugal possa ser inferior ao que estamos a pagar às concessões, mas a poupança é apenas a diferença entre o que pagamos às concessões pelos custos operacionais e o custo marginal das estradas de Portugal. Portanto, o valor de 300 milhões, sem ir aos custos de financiamento, sem ir ao serviço da dívida, nomeadamente às garantias do BEI, às comissões que os bancos cobram, às taxas de juros dos swaps associados, a tudo isso, parece-me difícil que se atinja os 300 milhões. O que é a nossa solução? Peço desculpa, só 2 minutos. Peguem nas 9 concessões que estão a ser renegociadas e depois para as subconcessões é um bocadinho diferente. Quem tiver curiosidade pode ler um artigo que nós publicamos, eu e o meu colega Ricardo Ferreira Reis, da Católica, eu sei, é da concorrência, peço desculpa,
publicámos no Journal on Budgeting, que se chama Buyback PPPs, an Arbitrage Opportunity. Se nós pegarmos nas 9 concessões em causa, nós temos pagamentos à volta de 800, 900 milhões por ano. Nos próximos 10 anos, depois o valor reduz-se um bocadinho até ao final dos 20 anos que ainda faltam de contratos. Se lhe retirarem os custos de manutenção, o que temos de diferença, que são mais ou menos 700 milhões, representa, 700 a 800, dependendo agora de ano, porque aquilo vai tendo algumas variações, representa uma dívida do Estado às concessionárias, que por sua vez tem uma dívida aos bancos. E, portanto, qual é a nossa proposta? É comprar já essa dívida. E comprar a dívida porque parece-nos que há uma oportunidade de arbitragem que reside em 2 aspectos. Primeiro, se nós formos medir o CAPM daquelas concessionárias, e o CAPM, para aqueles que não são de finanças, é a taxa de rentabilidade daqueles ativos comparando com a rentabilidade dos ativos no mercado, grosso modo, simplificando, nós calculamos um CAPM à volta de 16%. E se nós comprarmos os cash flows futuros, se os atualizarmos a 16%, portanto, os cash flows sem os custos de manutenção, nós temos um valor atual líquido de cerca de 4 mil milhões de euros. Aumenta a dívida pública em 2,5 pontos percentuais. Mas esses 4 mil milhões, que são responsáveis por pagarmos 700 ou 800 milhões por ano, financiados simpaticamente pela Troika a 3,5%, que é a taxa de juros médio dos empréstimos da Troika, e se for pelos empréstimos europeus é 3%, financiados a 3% dá 120 milhões de juros. E, portanto, nós estamos a trocar 600 a 700 milhões por ano de juros que estamos a pagar de dívida às concessionárias, que depois elas entregam a maior parte à banca, por 120, 150 milhões, agora dependendo da taxa de desconto que negociarmos com os privados e da taxa de juros que negociarmos dos empréstimos. E, portanto, há aqui poupanças de 500 milhões, mais coisa, menos coisa. Falta de saber 2 coisas. Os privados querem vender ou não. Nós achamos que sim, porque os privados precisam de liquidez, precisam de fazer desalavancagem, e alguns deles estão disponíveis para vender. Percebemos isso das várias conversas que temos. Falta saber se nos emprestam o dinheiro, é verdade. Dir-me-ão, aumenta a dívida pública, é verdade, aumenta em 2,5 pontos percentuais. Coloquem estas 9 concessões na dívida pública e ela aumenta 5 a 6 pontos percentuais. Portanto, mesmo o efeito, e estamos perante uma revisão do SEC 95 para o SEC 2010, e em setembro do próximo ano vamos ter um procedimento de déficits excessivos que vai alterar a contabilização do déficit, e as previsões do Eurostat, isto é público, já saiu uma notícia no Diário Económico, é que a nossa dívida pública aumenta a 11 pontos percentuais. Em parte por incorporação de algumas PPPs que estão fora do perímetro. Portanto, tem impacto negativo na dívida? Tem, mas é menor do que aquilo que terá se nos obrigarem a contabilizar aquilo, e anualmente permite-nos poupar cerca de 500 milhões. Repliquem o modelo ligeiramente diferente, e agora, por questão de tempo, não o vou explicar, para as subconcessões e tem mais 500 milhões de poupança. Portanto, no final de 1.500 milhões estamos a pagar por 16 autoestradas, nós passaríamos a pagar cerca de 500 milhões, incluindo já os custos de manutenção. Agora, há aqui uma decisão política e que, evidentemente, tem um ónus, é que vamos pagar 4 mil milhões, as concessionárias vão pegar nesse dinheiro, vão abater a dívida bancária, que é cerca de 3 mil milhões, e vão usar os outros 1.000 milhões para distribuir aos acionistas. E isto tem um custo político, mas do ponto de vista técnico, leiam o artigo e, se tiverem algum comentário a fazer, nós agradecemos bastante, mas nós achamos que é a melhor solução, quer do ponto de vista da poupança, quer do ponto de vista da oportunidade. E esperar significa o taxímetro está a contar. Cada ano são 800 milhões, ou 700 milhões, se tirarmos os custos de manutenção. Portanto, esperar aumenta-nos a fatura e não nos faz poupar dinheiro. Desculpa. Só em relação a esse aspecto que você mencionou inicialmente, como se interpretam os 300 mil milhões de euros, os 300 milhões de poupanças que se estão a fazer ao ano. Eu não querendo ser excessivamente leviano nestas coisas, eu tenho uma visão muito, vamos dizer, interessante disto. O que é que isto me faz lembrar? O que nós estamos a dizer, basicamente, é não gastar. Isto faz-me lembrar algumas conversas que eu tenho com a minha mulher. Ela vai a uma loja e diz: eu quase que comprei esta mala. Eu quase que comprei aquilo. E depois diz-me: estás a ver, eu sou tão boa porque eu poupei $1.000.
Não é bem esse o conceito de poupança que nós temos, não é? Mas é o que isto... Mas, se me permite, há um conceito de poupança ainda pior, quer dizer, a mala custava 100, está em saldos a 50, portanto eu comprei e poupei 50. Exatamente. E, portanto, o que nós estamos basicamente a fazer com estas poupanças é as poupanças do tipo que a minha mulher faz. O meu nome é Matilde. Sobre o artigo do buyback PPPs, tinha uma dúvida técnica. Quando foram subtraídos os custos operacionais, esses custos não têm de ser atualizados pela perda de eficiência de passarem para o Estado Novo? Nós fizemos isso. Okay. Para o Estado Novo, não, para o Estado. Sim. Para o Estado. Não, nós passarem fizemos de novo isso. para o Estado. E mais, se forem ao artigo, a taxa de juro a que nós usamos para a dívida pública é 6%. O que é uma taxa bastante conservadora. E mesmo assim as poupanças oscilavam entre os 300 e os 350 milhões. Portanto, com os nossos amigos da Troika a emprestar-nos a 3%, que é uma taxa fantástica, ao contrário do que passa na imprensa, a taxa de juro média da dívida pública antes da crise financeira era de 4,5%. A Troika, os instrumentos europeus emprestam-nos a 3%, a uma maturidade superior, a uma maturidade de 15 anos, em média, e, portanto, maturidade superior com uma taxa de juro inferior, o negócio não me parece mau, sinceramente. É que foi os 4,5% do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Possível, não, os 4,5% é o efeito bola de neve, ou seja, se nós assumirmos uma taxa um deflator do PIB de 2,5% e uma taxa de crescimento real de 2%, para não haver efeito bola de neve na dívida pública, temos de ter uma taxa de juro média de 4,5%. É daí que veio os 4,5%. Esta é uma pergunta muito rápida. Se as PPPs se prolongam durante tanto tempo, ou seja, um contrato a tão longo prazo, necessariamente os partidos da oposição que virão a estar no poder deveriam ter uma palavra a dizer na altura das negociações. Não se verificou isso, por exemplo, agora no pico das PPPs em 2007 e 2008. Como é que se pode explicar o déficit democrático que se viu nas PPPs em Portugal? Eu diria que, se pergunta a minha opinião, eu acho que o processo, em todas as suas fases, devia ser objeto não só da intervenção do Tribunal de Contas, como da intervenção do Parlamento. E a mim, de facto, faz muita espécie que haja informação confidencial. Eu posso perceber informação confidencial sobre equipamento militar, ou sobre bases militares, ou sobre questões diplomáticas extremamente sensíveis. Custa-me a perceber como é que um contrato de uma autoestrada pode ser confidencial, ou partes desse contrato. Eu lembro-me sempre de um sketch do Yes Minister, em que o ministro está perante uma comissão de inquérito e não consegue responder a uma questão de compra de economato. E o Sir Humphrey, que é o funcionário público, diz-lhe: porquê é que não alegou questões de segurança? E o ministro diz: mas como é que uma questão de lápis H2 pode ser uma questão de segurança? E o Sir Humphrey responde: depende do que escrever com o lápis. Portanto, depende do que está nos contratos, e isso é que me leva a ter dúvidas sobre tudo o que se passou, porque se isto é confidencial, porquê? Expliquem lá porque é que é confidencial. Temos aqui espaço para mais uma pergunta apenas ao fundo. Tinhas mais uma? Boa noite, meu nome é Daniel Traça, também estudei aqui, aliás fui aluno de uma cadeira, se calhar não se lembra, do professor Marvão Pereira, do professor Manuel Santos, e a minha questão que eu gostava de levantar aqui é investimentos públicos, quer dizer, fazem sentido e foi levantado aqui, mas a evidência desta estratégia de investimento público em Portugal, desculpem, é muito desapontante. Depois de toda esta estratégia de investimento público, a convergência para a Europa foi muito pouca em termos nos últimos 10, 15 anos. E se pensarmos, e se tirarmos o efeito keynesiano, que é os investimentos públicos que fazem crescimento só porque criam emprego às pessoas, e pensarmos em termos de produtividade, que é aquilo que devíamos estar a pensar, que é os investimentos públicos para criarem produtividade em Portugal. E aqui há uma enorme diferença relativamente à Irlanda. Também fez investimentos públicos, mas o crescimento na Irlanda de produtividade é muitíssimo superior àquilo que seria esperado, dado o seu nível. E o crescimento da produtividade em Portugal é muitíssimo inferior àquilo que seria esperado, dado o nível em que Portugal está. Portanto, se viermos à reta da convergência, nós estamos brutalmente abaixo e os irlandeses são brutalmente acima. E, portanto, a questão que eu ponho é tanta rentabilidade, onde é que ela se vê em termos de crescimento, e se o que se passa aqui não é uma questão de economia política, em que venderam-nos a história dos investimentos públicos como drivers de crescimento, e os resultados, e ao falarmos tanto de investimento público,
deixámos de falar das coisas que realmente eram importantes para criar crescimento e produtividade em Portugal? Olha, eu desde logo nunca disse que investimento público em infraestrutura era o aspecto mais importante do nosso crescimento e nunca disse que deve ser o aspecto mais importante da nossa continuação, do nosso esforço de crescimento para o futuro. E isto é importante clarificar. O que eu disse e continuo a dizer é que os investimentos em infraestruturas, não em investimentos públicos, porque com o nome de investimentos públicos incluem-se muitas coisas em que eu não me revejo totalmente. Eu gosto muito de futebol, mas 10 estádios de futebol, para mim, não são investimentos em infraestruturas. Peço muita desculpa. Ora bem, portanto, os investimentos em infraestrutura tiveram efeitos importantes no passado e têm que ser parte do mix em relação ao futuro. Não quer dizer que são a parte mais importante. Por exemplo, no CREN, o pouco que eu sei em relação às estratégias que estão a ser apresentadas do CREN, do novo CREN, é que, de facto, as infraestruturas vão ser um bocadinho mais subalternizadas. E parece-me muito bem. Aliás, já da passagem do QCA 3 para o primeiro CREN, assim foi. E parece-me muito bem. E já agora, para passar aqui ao que a Ana dizia há pouco, eu lembro-me que não me congratulo particularmente com o facto de as pessoas dos parceiros sociais já saberem quais são as estratégias para o CREN, porque estamos a 1 mês e 5 dias do princípio do novo CREN, quando naturalmente era 6 meses, 9 meses, 1 ano antes. Portanto, isto é tardíssimo. Tardíssimo. De qualquer das maneiras, eu penso que a melhor maneira de responder, quando nós falamos em investimentos, que são investimentos nos fundamentos de longo prazo, são investimentos que olhar para os efeitos destes investimentos em infraestruturas e em capital humano, que é a mesma coisa, e contrastá-lo com períodos em que tivemos ciclos económicos com grandes dificuldades, não é justo. E se calhar isto já é um bocadinho por causa de ser tarde, mas o exemplo que me vem à cabeça para ilustrar o que eu estou a dizer é a história que se conta de um ladrão que o grande paradoxo deste ladrão é que era uma pessoa muito religiosa. Não é? E então, disse, mas como é que é possível que uma pessoa tão religiosa seja um ladrão? E a resposta é, agora, imagine se ele não fosse religioso, o ladrão que era. Imagine. Isto é, neste caso, imagine-se o que teria sido a performance da economia portuguesa se nós não tivéssemos essas infraestruturas por trás. É um counterfactual que nem eu posso fazer, nem você pode fazer, mas acho que quem, como eu, saiu de Portugal há 32 anos, olhando para Portugal há 32 anos, olhando para Portugal hoje, eu acho que só quem está no meio da grande dor que a austeridade nos está a causar, quem está no meio deste sofrimento, é que não vê o país totalmente diferente que temos. Com muito disparate, mas é um país totalmente diferente. É um país moderno em que temos as bases para o desenvolvimento futuro. Quando a economia começar a crescer, as bases estão lá, como o professor Manuel Santos dizia há pouco. Nós temos essas infraestruturas. A solução neste momento, se elas não foram muito boa ideia ao princípio, não é fechá-las, porque isto não é opção, é usá-las da melhor maneira possível. Nós temos uma base que é ordens de magnitude melhor do que existia há 20 ou 30 anos. E temos que ser cientes disso. Eu, mais uma vez, o facto de não viver em Portugal, se calhar, enfim, entre outras coisas, permite-me não ter que sofrer o que vocês todos sofrem e o meu coração vai para vocês, sinceramente. Com a minha família, que vive em Portugal, eu vejo o que se passa. Mas eu acho que nós portugueses, vós temos que ser um bocadinho mais otimistas. Nós, de facto, temos uma estrutura económica que não tínhamos. Temos muitos problemas, obviamente, mas nós adoramos problemas, se vocês forem ver bem a coisa. Nós temos uma estrutura que é ordens de magnitude. Quando eu fui para os Estados Unidos, chegar aos Estados Unidos era quase chegar a uma Disneyland. Dizer, uau! Eu lembro-me, isto não é a brincar, eu lembro-me que saindo de Portugal, era um ilustre representante da classe média. Não era classe alta, também não era classe baixa, classe média. Eu não conseguia ir a um sítio comer que eu não colecionasse colheres de plástico. Porque eu tinha medo. Tinha medo que não... E, portanto, hoje em dia, vindo a Portugal, as coisas em Portugal são tão boas como nos Estados Unidos, são mais bonitas, até em alguns casos. Portanto, nós temos um país ótimo, temos umas estruturas que são ótimas, com todos os seus problemas, e, portanto, penso que o nosso pessimismo do momento só pode ser compreendido à base da grande dor e da grande sofrimento que a austeridade nos está a dar. Mas devemos ser otimistas. O futuro é risonho para nós em Portugal, eu penso. Obrigado, professor.
Não, uma nota muito rápida. Eu não sou tão otimista sobre crescimento económico futuro e infraestruturas, embora goste... Não se esqueça que eu não vou ficar. Pois, otimista, não é? Exatamente. Gosto muito da A24 quando vou para o Caramulo, sobretudo porque não apanho trânsito, mas pergunto-me sempre se aquela autoestrada deveria ser autoestrada. Eu acho que uma das partes do problema é que quando despejamos dinheiro nos problemas, uma das coisas tende a desaparecer e raramente é o problema, normalmente é o dinheiro. Eu acho que foi exatamente parte do nosso problema, é exatamente porque achámos que despejar dinheiro nos problemas resolvia os problemas e no final do dia acabou por não os resolver e acabámos por gastar o dinheiro de uma forma que, regra geral, ou pelo menos em muitos casos, foi bastante ineficiente. Obrigado, professora. Eu dava por terminado este debate. Naturalmente, eu queria só agradecer muito rapidamente e novamente aos oradores, aos nossos 2 oradores, eu acho que foram brilhantes. Queria naturalmente agradecer à plateia com perguntas muito e bastante pertinentes e por terem ficado aqui tanto tempo. Já passamos mais de 1 hora da hora marcada e, por fim, naturalmente, agradecer novamente à Fundação Francisco Manuel dos Santos e também à Nova pela possibilidade que nos deu de estar aqui esta hora bastante bem passada e eu acho que eu, pelo menos, e eu acho que nós todos saímos aqui a saber um pouco mais do que aquilo que sabíamos, pelo menos no meu caso, de quando entramos aqui. Muito obrigado a todos. E já agora uma salva de palmas.